Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado porque você está ao nosso lado em mais uma edição do Saldo Extra. Eu agradeço também a todos aqueles que estão interagindo conosco nas redes sociais, estão acessando o nosso blog novotempo.com/saldoextra e estão participando conosco. Se você não sabia, muitos dos programas que nós preparamos aqui, o conteúdo que é preparado, está sendo feito com base nos comentários que estamos recebendo no nosso blog. Portanto, mesmo que a gente não mencione aqui a sua pergunta ou cite o seu nome, você está ajudando a construir o Saldo Extra a cada semana. E você sabe, todos nós aqui no Novo Tempo fazemos tudo com muito amor e carinho, pensando em você, que é a razão da existência da Novo Tempo. Hoje nós vamos falar de política e economia. Vamos combinar as duas coisas. E para falar deste assunto, teremos aqui conosco nada mais nada menos do que Rudá Hit, ele que é um cientista político, mestre em ciência política e doutor em ciências sociais. Atualmente é diretor-geral do Instituto Cultiva, avaliador de programas de desenvolvimento sustentável para o Banco Mundial, professor, colunista político e autor de vários livros. O tema do programa de hoje é Estado e Economia. Mas antes de nós abordarmos essa temática com o Rudá, vamos agora às notas de economia da semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio. Vamos às notas de economia, hoje para falar sobre a compra de materiais escolares. Agora, em janeiro, houve aumento médio de 8% no preço dos materiais escolares em relação a janeiro do ano passado. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares. Esse aumento é maior do que a inflação do mesmo período, que está na casa dos 6,5%, ou seja, é o tipo de produto que encarece num ritmo maior do que os outros. Portanto, merece ainda mais atenção na hora da compra. Se você já foi pesquisar, já comprou alguns materiais ou até mesmo se já viu reportagens na TV sobre o tema, sabe que é possível encontrar materiais iguais com preços diferentes em lojas relativamente próximas. Portanto, vale sempre aquela pesquisa e a compra de artigos diferentes em lugares diferentes. Outro ponto para ter atenção são as marcas envolvidas nos produtos. Isso porque a simples imagem de um desenho, de um super-herói, de um time de futebol vai certamente atrair mais o seu filho, mas também vai encarecer o produto. Aí é dever do pai trabalhar com o filho a ideia do que é melhor comprar. Você pode, por exemplo, oferecer algum tipo de compensação para que o seu filho aceite aquele produto que é mais barato e que não tem a marca que ele quer envolvida. Ou até mesmo oferecer para que ele personalize o produto que for comprado em outro momento e por conta própria. E vale sempre lembrar de direitos que ajudam a economizar. A escola, por exemplo, não pode pedir uma marca específica de determinado produto. Os pais devem ter essa liberdade para escolher a marca que quiserem, até considerando o custo-benefício. Outro ponto ao qual vale ficar atento é que a escola não pode exigir que os pais comprem materiais de uso coletivo. Isso deve ser arcado com o valor das mensalidades, que aliás também estão com aumento acima da inflação. E vale sempre tentar reaproveitar materiais que não foram usados no ano passado e que ainda estão em condições de uso, é claro, assim como vale buscar livros usados por um preço melhor com alunos que não vão mais precisar deles. É claro que o seu filho merece o melhor, inclusive na compra do material escolar, mas economizar nas compras do material pode ajudar nas finanças da família, o que certamente terá um impacto positivo também na relação que você tem com o seu filho, talvez usando esse dinheiro para outras atividades. O Notas de Economia fica por aqui, eu volto na semana que vem. Até lá, com você, Antônio. Valeu, Bruno, por compartilhar essas importantes informações conosco aqui em mais um programa Saldo Extra. Amigos, vamos ao nosso tema de hoje, Estado e Economia. Para tratar desse assunto conosco, nos dar orientações, informações, Rudá Hit, seja muito bem-vindo aqui ao Saldo Extra. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco, obrigado por dedicar o seu precioso tempo
para compartilhar a sua experiência. Rodar, a primeira pergunta que eu vou fazer a você é exatamente sobre o papel do Estado na economia. Sabemos que a economia ela é influenciada por questões internas, por questões externas, mas também pela participação do Estado. Qual deve ser o papel do Estado na economia em qualquer situação, seja aqui no continente sul-americano, na Europa ou ao redor do mundo? Bom, então vamos por parte. Primeiro, o que é Estado? Estado é diferente de governo. Estado é uma estrutura permanente que administra tudo que é público, que não é nada particular, é de todos. Então, a estrutura de um banco é Estado. A Câmara Municipal, aquele prédio, é Estado. Por exemplo, o funcionário público de carreira que fez um concurso e não é, portanto, CLT, ele é Estado. Pessoas também fazem parte do Estado. Estado fica permanente. Entra governo, sai governo, ele continua. Governo é a força política que, num país democrático, é eleita para administrar o Estado num período X, no Brasil, 4 anos. Então, diferenciando isso, quando a gente fala de Estado, e, portanto, política de Estado, é aquilo que permanece. Não é aquilo que o político que está naquele momento eleito ou fazendo campanha fala que vai fazer. Bom, então vamos lá. Para que existe Estado? Justamente para criar equilíbrio e fazer com que as pessoas que moram naquele território administrado pelo Estado tenham esperança e tenham os seus sonhos, tenham a mínima condição de realização. É por isso que nós queremos ter equilíbrio. Bom, dito isso, se o Estado tem que administrar a crise ou evitar uma crise, criar estabilidade na nossa vida, eu gostaria de destacar aqui que há 2 grandes visões, obviamente que há outras derivadas dessas, mas as 2 grandes visões sobre o Estado, o papel do Estado, tem muito a ver com uma discussão que, tempos atrás, um autor italiano que foi senador na Itália, um jurista muito importante chamado Norberto Bobbio, falou da diferença de esquerda e direita. Ele dizia o seguinte: olha, o termo está mudando muito, mas se eu pegar na essência, a diferença é o seguinte: a esquerda sempre valoriza mais a igualdade do que a liberdade individual. E a direita é o inverso. Ela respeita muito mais a liberdade individual, então nenhuma intervenção, do que a igualdade. E, basicamente, ele tentou criar essa regrinha. A direita capitalista e a esquerda socialista? No limite seria isso. E aí ele está tentando trazer, porque está falando do país dele, da Itália. Eu sou filho de italiano, todo mundo sabe, italiano é muito confuso, imagina a política, é pior do que aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos puxar, então, essas 2 visões para o papel do Estado, e aí nós vamos ver que há uma grande discussão no mundo inteiro e também no Brasil, a partir disso que o Bob falou. O papel do Estado seria, para alguns, um papel para criar um ambiente econômico de equilíbrio para que os produtores, tanto internacionais como nacionais, produzissem. Ou seja, ao invés deles ficarem resguardando e investir, por exemplo, em terras, que é um ativo financeiro, comprando ações, ou então, como está acontecendo infelizmente no Brasil recentemente, vendendo energia, estoque de energia elétrica, ao invés de produzir, porque ganha mais dinheiro, o Estado deveria criar um ambiente, nada mais do que isso. Então, alguns autores chamam de Estado facilitador. Ele só facilita a vida dos produtores e fica equidistante, e aí as pessoas vêm e desenvolvem e fazem suas relações de compra e venda. Esse é o papel mais próximo do que seria liberal, um Estado que intervém, mas pouco. Outros dizem, não, o papel do Estado é garantir a igualdade formal. O que quer dizer isso? Ninguém está dizendo, alguns até pensam, mas eu não vou deixar isso de lado, que a gente vai vestir a mesma roupa, nós vamos ter que ter a mesma altura. Está dizendo apenas uma igualdade formal significa, eu teoricamente tenho a mesma condição de disputar com você, porque eu tive o mesmo nível de escolaridade, eu tenho saúde como você, tenho segurança. Então, o papel do Estado não seria exatamente só criar um ambiente, mas é criar condições através do que ele arrecada, para que aqueles que estão numa situação de maior penúria se aproxime daquele que tem uma situação de maior equilíbrio. Aí, a partir dessas 2 visões, obviamente que tem alguns que tentam aproximar uma da outra, mas é aqui que está o debate hoje no mundo e também no Brasil sobre o papel do Estado. Alguns acham, para de intervir, não tem nada que dá Bolsa Família, e outros falam, para de ficar falando do Banco Central independente,
Pare com essa história de acabar com o Estado e ficar privatizando tudo. A briga, acho que ficou claro, está nesse ponto. Alguns tentam aproximar bastante e o Brasil, nos últimos anos, está aproximando muito as duas visões e às vezes aí fica uma pequena ênfase se um está mais para cá, o outro para lá, mas eles estão se aproximando do centro. Infelizmente, ainda existe uma camada muito grande de diferença da classe privilegiada para os mais pobres, ou seja, uma diferença muito grande nessa escala social, né? Uma má distribuição de renda no Brasil. O que está acontecendo? Será que o problema é o administrador do Estado que não está fazendo a sua parte? Poderíamos dizer que os governos que deveriam proporcionar o seu ambiente, ou criar a liberdade, ou, quem sabe, intervir, não estão atuando de forma coerente, correta? Sim, mas também a sociedade, né? O fato é que, se eu trabalhar com os dados sobre o que a maioria dos brasileiros pensa e que valores que ela acolhe, que ela desenvolve, que ela propõe, né, eu te diria que nós temos uma situação muito peculiar. A grande maioria dos brasileiros, pesquisas do IBOP, Datafolha e outros institutos, tem valores conservadores, e a ideia de conservador é de conservar, e qual que é o núcleo dessa conservação? É a família tradicional, pai, mãe e filho. Então, a partir daí, há uma série de outras críticas de mudança, de comportamento e de direitos. Então, essa é muito conservadora nos valores. E, por outro lado, do ponto de vista da economia, não é liberal. Então, quer um Estado que tutele a vida dele, que dê condições para ele ter uma vida melhor. Olha, se eu fosse falar um pouquinho daquilo que eu acabei de dizer, é uma mistura daquelas duas visões. Porque, de um lado, do ponto de vista dos valores, estaria mais próximo da ideia, deixa eu garantir a minha vida familiar, pare dessa coisa de alguma postura assim, muito libertina, né? É isso que eles dizem, né? De alteração da vida, das tradições, né? Deixe que a gente viva do jeito que a gente quer, mas ao mesmo tempo, então, na economia seria um pouco mais liberal, já que está falando da vida, da família, do meu jeito de viver, mas aí não, aí quer um pai e está mais próximo, então, da outra visão daquele Estado que promove a igualdade. E é por isso que o Brasil, os partidos ficam meio confusos com isso, porque eles pisam, às vezes, num ponto que é próximo de um lado do brasileiro, mas acabam acolhendo a outra, e vice-versa. E a gente tem essa crise, por isso que o eleitorado brasileiro sempre está muito indeciso, uma quantidade muito grande, porque ele não se vê claramente nenhum dos partidos e lideranças, né? Então, o que eu poderia estar dizendo é que nós vivemos, portanto, uma situação em que nós, cidadãos, também contribuímos com uma certa confusão. E os governantes também radicalizam, tentando defender uma posição ideológica, de visão de Estado, que nunca é totalmente popular. Ou seja, nós aqui embaixo criamos uma certa confusão, porque nós não discutimos muito bem isso, e aí a gente joga isso para os governantes que ficam brigando em partidos, que falam, o brasileiro quer isso. Na verdade, ele quer metade disso. E o outro fala, não, ele quer isso, e na verdade nós queremos metade. Eu acho que o Brasil precisa se encontrar nesse debate, por isso que eu acho tão importante um programa como esse. Uma pergunta, você falou de duas tendências, uma mais liberal e uma onde existe uma maior intervenção. Você conhece um modelo hoje, estou falando do mundo agora, onde existe de um lado ou de outro que está dando certo? Ou será que esse dar certo depende muito do povo que existe naquele país? Tem a ver com a história do país, né? Um país que já tem uma história de estabilidade, não é? Qualquer política dá um pouco mais certo do que aquele que tem uma história de guerras, de desorganização interna. Mas o fato é que, nesse momento, o que era chamado terceiro mundo, ou os países em desenvolvimento, né? Que é o caso do Brasil, da Índia, da Rússia, China, África do Sul, que parece apontar um futuro mais tranquilo, por incrível que pareça. Ou seja, estados muito interventores, mas ao mesmo tempo uma desigualdade imensa, na política muito instável, mas de qualquer maneira parece que nesse momento nós temos um futuro um pouco mais nítido e mais tranquilo do que aqueles que a gente chamava de primeiro mundo.
Você vê o nível de desemprego quase 50% na Espanha. Nós temos um problema gravíssimo em Portugal, na Grécia, a França entra também numa situação de crise. Então, os Estados Unidos atingiu o índice da população na pobreza mesmo, e abaixo da linha de pobreza, já atinge 16%. É o dobro da situação de pobres do Brasil, né? Em termos de percentual, né? Então, assim, nós estamos vivendo uma crise internacional da economia que embaralha um pouco essa discussão ideológica. De novo, o que está se conduzindo nessa discussão? Alguns países radicalizando os dois polos. Por exemplo, o Obama nos Estados Unidos, ele ameaçou ir por esse caminho mais intervencionista, que os Estados Unidos têm uma tradição liberal muito forte. Disseram que o programa de saúde dele, que é um pouco parecido com o nosso, do SUS, era coisa de comunista. Imagina o Obama comunista, é um pouco de exagero, né? E você tem alguns países indo para uma visão ultraliberal, né? Mas ao mesmo tempo com intervenção do Estado, liberal na economia, como na França. O partido de Le Pen, né, acaba de sair vitorioso das urnas, e eles são ao mesmo tempo liberais na economia, mas querem uma intervenção contra imigrante. Ou seja, embaralhou muito o jogo nesse momento. O fato é que esses países que eu falei que tem vislumbram um futuro um pouquinho, parece melhor, somos nós aqui, né, dos emergentes, que estão combinando os dois, estão tentando aproximar os dois. Às vezes de uma maneira, como eu disse, meio esquizofrênica, mas estão tentando trazer uma política mais que tenha ao mesmo tempo respeito ao Estado, mas que consiga promover, essa palavra é importante, promover socialmente as pessoas, a qualidade de vida. Na verdade, podemos afirmar, pelo cenário internacional do que você disse, Rudá, que essa discussão ideológica, se intervém ou se não intervém, acabou, de certa forma, ajudando essa crise internacional. Será que está correto afirmar isso? Um pouco. Eu acho que é um ambiente tão angustiante e incerto que há muita dúvida e alguma radicalização também no meio, não é? Vamos só lembrar que no meio dessa história entre os dois polos, tem um autor importantíssimo na economia chamado Keynes, que sugeriu uma intervenção do Estado para desenvolver o capitalismo. Na época que ele chegou, se dizia, mas quem faz isso é a União Soviética. Ele falou, não. Por quê? Porque empresário, se ele vê o outro investindo numa máquina muito cara, mesmo que ele tenha que pegar empréstimo, ele vai investir numa máquina mais cara que essa para não perder o seu cliente. E o outro vai fazer o mesmo, de tal maneira que a tendência de uma economia aquecida é aumentar a dívida dos empresários. O Estado precisa dar um freio, falar, não continua assim que nós vamos para a recessão. O Keynes achava isso. O equilíbrio... Ou seja, tem muitas visões nesse meio do caminho. Em crise, as pessoas ficam um pouco indecisas do que fazer. Agora, eu percebi que o equilíbrio é o melhor caminho e é o que tem se manifestado na vida dos países emergentes. Mas vamos falar do Brasil. As coisas não estão como nós gostaríamos. Eu não vou aqui fazer uma comparação com os países emergentes que você mencionou, mas a minha dúvida é o seguinte, a intervenção no Estado, ela tem sido para promover esse bem-estar e o crescimento da economia, promover a justiça social, ou essa intervenção tem sido por interesses políticos? O que você diria? Eu diria que inicialmente tinha uma intenção muito nobre, mas num país com alta desigualdade, quando você consegue diminuir a desigualdade, isso dá um poder político eleitoral para quem promoveu isso, que rapidamente transforma aquela liderança que parecia ser benfeitora, se transforma numa raposa política. E aí ele congela o que ele fez. Ou seja, quando se implantou algumas políticas que tentaram igualar um pouco, promover a vida social do brasileiro, e que efetivamente promoveram, o que se dizia que seria apenas o primeiro estágio, era uma ação emergencial, mas que seria acompanhado de uma série de políticas estruturais complementares para que se deixasse ter dependência do Estado. Essa segunda parte a gente está esperando até agora, passadas várias eleições. Então, evidentemente, volto a dizer, num país muito desigual, aquela camada da população muito abandonada, ao ter esse benefício que nunca teve, mesmo que não seja um benefício fantástico, isso aconteceu no México, por exemplo, aconteceu na Argentina. Ela, ao melhorar a vida,
ela começa a dizer, esse é o único que olhou para mim. E começa a aumentar a massa de votos naquela liderança no partido dele. E a partir daí desvirtua. Aquele projeto de longo prazo passa a ser o projeto, acabou. Aquele de longo prazo acabou, agora aquele primeiro passo virou o único passo. E aí você desgasta essa política e ela vira uma política eleitoreira. Então, eu diria que o primeiro momento não parecia que ia dar nisso, mas o que nós estamos vendo é que ela se congelou em si mesma, né? O que ela tinha de melhor virou pior. O que é lamentável, né? É duro dizer isso aqui, mas nós temos que ser realistas, é duro. Ou seja, as decisões, elas nunca acontecem prioritariamente para beneficiar o cidadão, mas para beneficiar a permanência no poder, a continuidade. O que vai ajudar o meu partido, o que vai ajudar a minha permanência na cadeira. E muitas vezes a decisão para a continuidade não é o melhor para a sociedade. Mas vamos lá, uma outra pergunta. Posso só fazer uma pequena intervenção? Pois não, claro. Obviamente que eu acho que a questão aqui não tem que ter nenhum cunho confessional, mas eu tenho que ser também correto. As lideranças cristãs que estavam envolvidas nesse primeiro momento dessas políticas de transferência de renda, o que elas diziam e pregaram? E elas saíram depois do comando. Elas diziam, a população beneficiada e aquela que mora nas localidades que vão acolher essa política, tem que controlar a política. Não pode estar na mão dos políticos, tem que estar na mão da sociedade. E o fato é que saiu dessa lógica e voltou para os políticos. Aí, então, virou questão eleitoreira, não era mais política de Estado, né? Só para lembrar que havia uma saída desde o início, e ela foi se perdendo, e essas lideranças acabaram saindo da condução desse programa. Mas nem por isso vamos perder a esperança, né, Não, Rudá? de jeito nenhum. Vamos a esperança. E nem o valor, que é mais importante. Isso, vamos continuar. Você falou aí no passado a família. Nós temos que acreditar que a população, o cidadão, pode fazer muito. Nós podemos fazer muito. Vários dos problemas sociais que estão sendo gerados e o crescimento da violência não é por conta do Estado, não é por conta dos governos que administram o Estado. Porque, em muitos casos, a família está desestruturada. Filhos que crescem à mercê dos pais passam a ter as devidas referências e acaba indo por um caminho duvidoso. Mas vamos voltar ao tema agora, que é a questão do Estado e economia. A minha pergunta é o seguinte, e se quiser mencionar governo e economia também, está tudo certo. Nós sabemos que a avaliação de um governo, ela é considerada muito em função da economia. A economia também, o governo é bem avaliado. E por conta disso, às vezes, se esquece das questões sociais, educação, saúde, emprego, segurança, etc. A minha pergunta é, o desenvolvimento de projetos sociais sólidos ou a solução dos problemas sociais, todos eles passam por economia sólida? Claro que não. Antes, deixa eu só lembrar que tem um autor muito importante que dizia que a parte do corpo humano que é mais sensível é o bolso. Né? Pode falar de tudo. Delfim Neto. Né? Falar de tudo, mas mexeu no bolso. Então, evidentemente que um eleitor, principalmente, na hora que ele no Brasil, na hora que ele crava o voto, ele não se liga à ideologia. Ele se liga a uma intuição do que aquela pessoa está falando que vai redundar no bolso, né? Um bolso mais vazio ou mais cheio. É aí que ele crava o voto, né? É por isso que reforça muito a ideia de que a economia é a grande ciência e a grande área da política de Estado, mas não é verdade. Vou citar só um exemplo. Anos atrás, nós tivemos uma experiência fantástica em Bangladesh, que foi a criação do Banco do Povo, Grameen Bank. Grameen, a tradução seria aldeia, né? Mas o fato básico é o seguinte, era um professor de economia de uma universidade em Bangladesh que resolve fazer uma pesquisa com os alunos, um trabalho de campo com os alunos. E eles começaram a entrevistar as famílias mais pobres. E esse professor levou um susto gigantesco quando ele descobriu, o que eu vou falar não é mentira, que se ele aumentasse em $2 a renda das mulheres que faziam artesanato por mês, R$4 e pouco, R$5 por mês, elas teriam condições de melhorar a tecnologia de produção e começar a gerar renda, com $2. E o que ele resolveu fazer? Criar com os alunos dele um banco que é, na verdade, um fundo rotativo. Ou seja, ele criou
uma massa de dinheiro que ele emprestava só para mulher, nunca para homem, e era pouquíssimo dinheiro, e elas iam pagando aos poucos com uma taxa de juros muito baixa, que eram $10 às vezes, e mudou a vida. Virou um grande projeto internacional, inclusive o Banco Mundial estudou, a ONU, a história do Banco do Povo. O Brasil também discutiu isso. Bangladesh é só economia? Eles começaram a discutir educação a partir daí, a educação financeira. Nós temos experiências no Peru, por exemplo, de discussões sobre o sonho da comunidade, em que os alunos começavam a discutir com as suas famílias o sonho, reconstruíram associações de bairro, reconstruíram cooperativas de produção. Então, não é verdade que a economia precisa estar no topo para que a gente tenha um país que saia da via única, entende? De um caminho que parece que é um destino único, né? É necessário a gente pensar que um país não é feito só de dinheiro, é feito de gente, de valor. Não teria uma melhor maneira de terminar esse programa. O tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação e por compartilhar conosco a sua experiência. Eu espero vê-la aqui outras vezes. Obrigado de coração e que Deus lhe abençoe. Obrigado. Fica aí o recado do Rudá. Eu não precisava dizer mais nada. Apenas lembraram de que você pode fazer a diferença na sociedade. Comece com o seu comportamento, dentro da sua casa, com a sua família, faça a sua parte. Você pode sim fazer a diferença. Alguns dos problemas sociais podem estar nascendo dentro das casas, das famílias. Nós podemos mudar esse quadro e, através da nossa vida, dar um bom exemplo para os nossos governantes. Obrigado por estar conosco e o nosso convite para que você esteja na próxima semana aqui no Saldo Extra. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe.